Então, gente, aí como eu falei no vídeo anterior, eu tava grávida e o bebê tinha que sair uma hora ou outra. Então, o Alvinho nasceu dia 3 de fevereiro de 2022 e as minhas aulas começaram dia 3 de março de 2022. Teoricamente, a pessoa que teve um filho, ela tem 3 meses de licença maternidade a partir da data que o neném nasceu. Então, teria fevereiro, março, abril, maio, até 3 de maio, essa licença, né? Só que como em medicina a gente tem que cumprir a carga horária nas práticas presencialmente, eu acabei não conseguindo ficar muito em casa nessa época, porque as minhas aulas teóricas eram meio que intercaladas com as práticas eram, né, intercaladas assim, tipo, com as teóricas, então eu acabava indo pra faculdade. Então eu fiz em casa algumas matérias, na verdade uma só, que era a iniciação científica, né? Então era entregar algum trabalhinho que na verdade teoricamente era para entregar, que no final das contas não precisou, né? E aí quando eu faltasse, as minhas faltas seriam justificadas, né? Justamente por essa licença, até o mês de maio. E a minha sorte é que quando eu engravidei logo no primeiro semestre, né? E eu tive o Alvinho quando eu tava no terceiro semestre. E o terceiro semestre, lá na PUC, eles chamam de terceira Holândia, porque é muito tranquilo. Só que pra mim, que não tava muito habituada a ter um filho e fazer a faculdade, foi a mesma coisa que um segundo período sem filho. Então foi o mesmo peso pra mim, sabe? E eu não vou falar que foi fácil, só que depois de um tempo a gente acostuma com a rotina, a gente acostuma com o bebê, uma nova pessoa em casa e principalmente o amor que a gente sente, né, pelo nosso filho, tipo, supera qualquer coisa que você possa estar sentindo, né? Então, esses primeiros 6 meses pra mim foram complicados, mas principalmente a parte de fisiológica mesmo da gente, né? Que eu não conseguia dormir direito por conta do Alvinho acordar muito de noite, né? Pra querer mamar. E aí ele não comia ainda, então era bem complicado, porque daí eu tinha que dar mamar pra ele de madrugada. E às vezes ele ficava acordado quando ele despertava, né? Daí ele não só mamava, ele queria mamar e ficar acordado às vezes. E isso atrapalhava um pouco. Então essa parte fisiológica pra mim puxava bastante. Mas o Bruno, ele sempre foi muito parceiro, né? Então ele super fazia a parte dele, faz ainda, né? E me aliviava, assim, quando eu deixava ele com a minha mãe, o Bruno, como ele trabalha de casa, eles acabavam compartilhando esse cuidado do Alvinho, né? Então eu ficava muito tranquila quando eu ia pra faculdade. Ao mesmo tempo que eu me sentia muito, muito mal mesmo, sabe? Por não estar ali presente com o Alvinho e como mãe a gente fica assim, né? Pro pai é mais fácil, porque é diferente para eles o pensamento que eles têm em relação à paternidade deles, em ficar com os filhos, embora seja muito prazeroso para eles, pra gente que é mãe, é muito doído, porque a gente sabe o nosso papel, né? Que é importante estar ali do lado do bebê e tudo mais. Mas, enfim, eu me sentia muito, muito segura, muito bem. Porque a minha mãe me mandava foto dele o dia inteiro, eu sabia que ele tava bem cuidado, ele tava entre família. E aí, na hora do almoço, do almoço não, mas do mamar, né? Que ele não tinha completado 6 meses ainda, nesse terceiro semestre, que eu tava fazendo faculdade. E aí ele ia mamar lá com o Bruno trocava a fralda dele, ficava esse compartilhamento, né? E aí, ao mesmo tempo, quando eu chegava em casa louca, né, pra ver ele. Então, sei lá, tinha iniciação científica, a última matéria lá, eu ia ficar na faculdade esperando pra ter iniciação científica. Eu vinha pra casa antes e depois justificava a minha falta lá, né? Mas, e aí eu tinha ele aqui comigo, né? E aí eu só queria ficar com ele, daí não dava muito tempo pra estudar. Mas nos finais de semanas a gente vinha pra minha sogra
E aí, no tempinho que ele dormia, eu conseguia dar um pega bastante nos estudos, né? E, e aí eles me ajudavam, né? O Bruno ficava lá com o Alvinho e a mãe do Bruno também, os tios do Bruno também. Então isso me ajudou bastante, sabe? Nesse primeiro, impacto, né? Que foi pra mim. E é assim que eu consegui estudar. Como é num período tranquilo, nos finais de semana e nos intervalos que a gente tem entre as aulas durante a semana, foram suficientes, assim, pra eu conseguir concluir o período sem pegar DP, né? Então foi muito bom eu ter o Alvinho nesse período, porque eu consegui começar a conciliar a faculdade e ter um filho, né? Que é a minha realidade, né? Então foi um período chave, assim, digamos. E aí eu entrei de férias, fiquei um mês com o Alvinho, e aí pra voltar de novo pra faculdade, aí é aquele tormento, né? Porque, poxa, a gente se acostuma tanto, quanto mais a gente fica com eles, mais a gente quer ficar com eles, né? Mas eu sempre tive em mente, assim, que desde quando eu tive o Alvinho, né, que eu queria terminar logo a faculdade pra poder fazer meus horários e, se Deus quiser, ficar muito mais tempo com ele, né? Então, pra mim, é como se esse período que eu tô cursando a faculdade fosse tudo bem, eu tô me sacrificando um pouco, mas lá na frente eu vou recompensar ele, sabe? Então eu tenho muito isso na minha cabeça. Por isso que eu não parei, não tranquei a faculdade, sabe? Até porque ele tava com minha mãe e com o Bruno, então eu tava naquele meu conforto, né? De saber que ele tava com gente que ama ele demais, e a família. E assim, eu tinha consciência quando, né? Enfim, a gente tava no segundo semestre que eu ia ter que colocar ele numa creche. Não dava pra eu ficar dependendo da minha mãe até, sei lá, eu terminar a faculdade, sabe? Então, daí eu fiz o segundo semestre e tava mais tranquilo, sabe? Tanto a alimentação do Alvin, ele sempre comeu muito bem, né? Então, ele, mesmo acordando de noite, não era aquela frequência tão alta quanto no primeiro semestre, sabe? Então a gente se acostuma, sabe? Ele acordava umas 2, 3 vezes de noite e pra mim tava bem tranquilo. Só mamava um pouquinho ali e voltava a dormir. Enfim, aí passou esse período, foi tranquilo, sabe? Ele não ficou doente. Algumas vezes ele ficava um pouco resfriadinho, dava um mal-estar nele que ele ficava vomitando. Mas eram coisas que levava no médico ali e ele melhorava em 2, 3 dias, sabe? Então eu não perdi muitas aulas por isso. E ao mesmo tempo eu conseguia ficar com ele, né? Cuidar dele mesmo. Então basicamente foi isso, né? E daí no final do ano já tinha pego férias e eu já tinha feito a inscrição do Álvaro na intenção de vaga nas creches perto da casa onde a gente morava, que era no mesmo quintal que minha mãe, né? E não tava saindo de jeito nenhum vaga pra ele, né? E aí o Bruno falou, amor, lá perto da casa da minha mãe tem bem mais creches e vamos tentar ir pra lá, até porque tem um quarto a mais. E aí o Alvinho fica lá, vai que seja melhor pra ele em relação ao sono e tal, tudo mais. Aí a gente pensou bastante e no final das contas a gente acabou se mudando aqui pro mesmo quintal da minha sogra, né? E eu digo que foi uma coisa muito boa, assim, em relação ao sono do Alvinho. Querendo ou não, mesmo que a gente se acostume, né, com ele acordando 2, 3 vezes de madrugada, não é normal, né, para uma criança de quase 1 ano ficar acordando de madrugada para mamar. Eles já são capazes de voltar a dormir sozinho e tudo mais. Só que como ele ficava no mesmo quarto que a gente, na cabeceira assim da cama, que o berço dele ficava na cabeceira da cama praticamente, né? A gente não conseguia fazer com que ele ficasse independente da gente. Então ele acordava, ele olhava pra gente e queria vir pra cama. Então quando a gente se mudou, ele passou até o quarto dele
E, gente, magicamente, ele começou a dormir a noite inteira. Sério. Ele não tinha mais a gente pra ficar ali perto dele. Não sei se ele sentiu nosso cheiro, se ele via a gente de noite, queria vir com a gente. Mas ele dormia sozinho. E ele acordava, com certeza ele acordava de madrugada, mas ele voltava a se ninar, simplesmente porque ele tava sozinho. Ele se ninava de noite e voltava a dormir. Então eu falei, nossa, Bruno, que maravilha. E aí, olha só, o quarto período tava tranquilo, tanto por eu estar acostumada com a nova realidade que se apresentou pra gente, né? Tanto porque eu tinha me acostumado também a acordar 2, 3 vezes de madrugada. E aí, agora o Alvinho não acorda mais de madrugada. E é muito mais fácil. Então, quando eu acordo de manhã assim, eu falo, ah, que belo dia. E é tão bom voltar a dormir a noite inteira. E é bom também para nosso aprendizado em si, né? Então, assim, são etapas que a gente passa. Eu não comprei nenhum curso falando de sono de bebê e nada do tipo, coisa que eu poderia ter feito, né? E deveria ter feito mesmo. Então é isso, gente. A gente tem que encarar a realidade que a gente tem, né? Não adianta ficar querendo se comparar com outra pessoa. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Ah, eu tenho que trabalhar durante a faculdade? Então, eu vou encarar essa realidade. Eu tive um filho durante a faculdade? Vou ter que trabalhar essa realidade. Tive 2 filhos durante a faculdade? Trabalha essa realidade. Eu acredito que quando eu tive o Alvinho, eu tinha outro pensamento, sabe? Por exemplo, eu queria ser cirurgiã plástica. E aí, quando eu tive ele, eu falei, cara, eu quero passar o maior tempo possível com ele. Eu sou a mãe dele, eu vou criar uma pessoa, sabe? Eu sou responsável por ela. Então, eu mudei, assim, meu campo. E eu não quero mais cirurgia plástica, eu não quero mais estudar 6 anos a mais e perder coisas essenciais da vida do Alvinho, sabe? Então, nossa cabeça muda totalmente. E a gente tem que se adaptar. E a gente tem que ser grato pelo pensamento que a gente vai construindo mesmo ao longo da nossa vida, né? Para o nosso crescimento mesmo. Então, para mim, ter o Alvinho foi um aprendizado mesmo, né? Tanto pessoal quanto profissional, vamos dizer assim, né? Que embora eu não esteja ainda atuando na área, eu me dedico muito mais, sabe? Bom, eu tenho que estudar para eu resolver o problema dos meus pacientes. Eu tinha isso na minha cabeça já, só que hoje isso é 1000 vezes maior, né? Então, em relação ao meu pessoal, eu sou uma pessoa muito estressada. E eu tô aprendendo com o passar do tempo, né? Isso não é do dia pra noite e ainda eu tô nesse processo de ser mais paciente, né? Eu não posso ser estressada com meu filho porque eu vou transmitir isso pra ele. Então, é isso. Eu espero que eu ajude vocês de alguma forma. Se alguém aí estiver grávida, saiba que não é fácil, mas aproveita, sabe? Aproveita essa fase, aproveita a gravidez, estude sobre a maternidade, se encante sobre ela, porque realmente é Não querendo romantizar, né? O pessoal vive falando de, tá romantizando a maternidade. Então não tô aqui romantizando a maternidade. Eu tô falando que de fato ela é. Ela é maravilhosa, é sublime, assim. E a gente tem que saber olhar pra ela com esse olhar. Porque senão a gente pega os problemas que ela tem e coloca acima do que deveria, entende? Acima do quão maravilhosa ela é. Então a gente vai acabar pesando esse lado ruim, digamos assim, e vamos esquecer do que é a vida do nosso filho, do que é a nossa própria vida depois que a gente tem eles.
Então é isso, basicamente, né? Obrigada por terem assistido. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E até mais.